Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena e hoje o nosso vídeo é sobre livros, exatamente. Dando continuidade aqui ao nosso canal, de sempre trazer algum livro, alguma sugestão de leitura que possa agregar o seu conhecimento, ampliar a sua visão. Hoje o nosso livro da vez é Hábitos Atômicos. Exatamente, ó. Esse livro aqui eu já super recomendo. Ele traz uma questão muito interessante. O quanto às vezes aquilo que a gente entende que é até insignificante, não agrega tanto, pode sim produzir efeitos muito importantes e necessários ao longo da nossa vida. Ele traz muito que esses hábitos atômicos estão relacionados com aquelas nossas decisões que fazemos no cotidiano, seja para o positivo, seja para o negativo. Ou seja, a nossa identidade, a nossa mudança, ela não está naquela decisão que a gente faz ali assim, ó, no ímpeto, rápido, sem pensar muito, mas sim naquilo que a gente faz com constância, aquilo que às vezes a gente nem percebe que está fazendo, mas produz resultados extraordinários. Vamos trazer um exemplo. Você poderia, por exemplo, escovar os seus dentes uma vez ao ano? Será que produziria diferença do que se você escovar todos os dias, de preferência logo após as suas refeições? Ou seja, essa decisão, esse hábito que foi aprendido lá na infância, que virou automático, te faz manter os seus dentes saudáveis ao longo da sua vida. Diferente de você fazer essa atitude, esse hábito, uma vez ao ano. Então, às vezes, a gente não mensura que essa decisão ali do cotidiano está, sim, fazendo efeitos. Então, a gente pode também olhar aqui pela questão do livro, que ele seria um aperfeiçoamento, uma ampliação, não sei se vocês já leram, o livro chamado O Poder dos Hábitos. Então, ele traz mais alguns elementos muito legal e importante para a gente entender um pouquinho mais dessa ciência por trás dos hábitos. E por que eu estou falando de hábito com questões financeiras neste canal? Porque o investir, o poupar, o lidar com dinheiro é comportamental. O fazer as nossas escolhas do dia a dia também são hábitos. O hábito de poupar, de guardar, é uma decisão que eu tenho que fazer. Então, todos nós aqui devemos começar a criar esse hábito, se ainda eu não tenho. E se você hoje guarda, é porque você construiu essa decisão, essa atitude, essa frequência que ficou automático de uma forma que você nem pensa sobre, você só faz, só executa. E por que atômico? Tem uma definição aqui no próprio livro que atômico nada mais é que uma quantidade extremamente pequena de uma coisa, a unidade irredutível de um sistema maior, a fonte de uma imensa energia ou poder. Então, vamos pensar quando a gente resolve, vou dar início a uma atividade física, academia. Quando você faz o primeiro movimento, você não percebe nenhuma mudança. Você faz o segundo movimento, você também não percebe nenhuma mudança. Mas você repetir seguidamente, com constância, ao longo do tempo, aquela sua decisão, aquela sua iniciativa, que individualmente parecia não estar fazendo qualquer efeito, você começa a observar os resultados. Por isso que muitas das vezes, quando a gente traça metas, quando a gente traça desejos, vontades, a gente está com aquele gás no início, vamos, só que a gente não vê o resultado de forma imediata.
e a gente desiste. Então, mais importante do que as metas que nós devemos sim colocar como um dos nossos alvos, não é a meta em si, mas a jornada, o sistema que eu vou desenvolver por trás para alcançar aquele resultado e não somente isso, manter este resultado. Então, o livro ele traz muitos ensinamentos que nós podemos e devemos colocar em prática, e ele traz como esse hábito atômico aquela nossa iniciativa de ser 1% melhor a cada dia. Então, 1% melhor hoje, 1% melhor amanhã. E esse 1%, quando menos a gente espera, a gente vai sim estar produzindo resultados. Diferente se a gente não fizer nada. Ou ainda pior, se a gente regredir. E a cada manhã, a cada decisão que eu tomo, eu estou fazendo uma sequências de decisões, como por exemplo, entre eu ir num restaurante A ou no B, a minha segunda decisão já vai ser impactada por essa primeira. Então, se eu vou num restaurante fast food ou se eu vou num restaurante de comidas saudáveis, a minha segunda decisão, eu indo num restaurante fast food, é muito mais fácil eu comer coisas relacionadas à categoria desse restaurante do que, por exemplo, uma salada. Quando eu vou num restaurante mais saudável, mesmo tendo opções não saudáveis, é muito mais fácil eu escolher itens saudáveis, porque essa minha primeira decisão trouxe esse balizamento para as próximas. Então, é importante eu observar esse empilhamento de escolhas, de hábitos. Então, aquela minha decisão de ir ou não ir para a academia vai fazer com que as próximas decisões também tenham um efeito positivo ou não, o que vai fazer do meu dia melhor ou não. Então, ele traz também uma forma da gente colocar esses hábitos em prática. Como que a gente pode desenvolver novos hábitos, de preferência saudáveis, e como a gente também pode eliminar aqueles hábitos que a gente entende que não é benéfico, que não é bom. Ele traz um método seguido de 4 passos, que é: a gente precisa torná-lo claro, atraente, fácil e satisfatório. Porque o hábito, ele é algo rotineiro, automático. Então, quando a gente pensa em hábito, a gente não pensa como algo glamuroso. Nossa, eu vou ter que fazer isso aqui. E se a gente for observar, todas as pessoas vitoriosas, elas têm um hábito, uma rotina, uma forma que faz com que elas cheguem lá. Então, vamos pensar um atleta olímpico, ele não fica fazendo coisas diferentes. Ele faz a mesma coisa cada vez melhor. E isso faz com que ele seja um vitorioso, com que ele alcance lá a sua medalha. Então, é a repetição, é a perfeição dos mesmos hábitos, da mesma forma de fazer. Deixa eu só pegar uma parte aqui do livro que eu achei muito interessante, para que a gente possa falar um pouquinho sobre ele. E muitas das vezes a gente aqui, ó, aí está conectado com o nosso financeiro aqui, talvez vocês vão conectar um pouco mais. Ó, hábitos são os juros compostos do autoaperfeiçoamento. Somente 2, 5 até 10 anos depois é que o valor dos bons hábitos e o custo dos maus tornam-se evidentes. Então, quando a gente começa a poupar, quando a gente começa a investir, lá no início é pouco, é centavos, você fala, nossa, vou ficar fazendo isso só para isso. Só que a gente só começa a enxergar, de fato, esses resultados com o tempo. Então, a gente não pode deixar de produzir esses hábitos porque a gente não está enxergando hoje esse resultado. É uma construção de longo prazo. Quando ele fala de tornar algo claro,
A gente tem que mensurar o que de fato eu quero com esse meu hábito. Não, eu quero ser saudável. O que é ser saudável? A gente tem que ter algo que fique muito mapeado. E uma das formas da gente tornar um hábito novo, uma constância, claro, é determinar hora e local. Ou seja, eu preciso dizer para a minha mente o que eu vou fazer, quando, que horas. Então, por exemplo, eu vou para a academia toda segunda-feira às 7 horas da manhã. Então, eu tenho que trazer mais informações. Se eu deixar vou para a academia, pode ser qualquer dia, qualquer hora. Então, você tem que ter hora, você tem que ter local. E mais uma coisa que vai ajudar é você fazer o empilhamento de hábitos. Ou seja, após eu tomar o meu café, eu vou para a academia às 7 horas. Então, eu tenho já um hábito que eu não posso fugir, e eu empilho com esse outro, ou seja, um acaba sendo consequência do outro. Eu tenho que ampliar essa minha consciência do porquê eu quero esse hábito. O que isso vai me trazer de resultados, de motivações. E além disso, eu preciso trazer um contexto, eu tenho que criar um cenário, uma forma. Então a gente precisa fazer com que ele seja claro. Quando a gente fala do atraente, é o que? O empacotamento das tentações, mais a cultura, ou seja, qual é o ambiente em que eu estou? Será que o ambiente que eu estou, eu quero ser saudável, mas todas as pessoas que estão à minha volta são? Será que eu não tenho que mudar esse contexto, começar a estar mais próximo de pessoas que têm aqueles hábitos, atitudes que eu almejo, que eu quero alcançar? E eu preciso ter motivação. Para que eu quero isso? Sem motivação, a gente não mantém, nem começa um hábito. Tem que ser fácil. A gente precisa praticar. Vocês que estão acompanhando aqui o canal, a gente está com os desafios das 52 semanas para que a gente possa praticar o hábito de poupar. Se eu não praticar, não vai se tornar hábito. Então, tem que ser algo fácil, rápido, que eu nem pense, eu tenho que exercitar. Quanto mais eu praticar, mais fácil aquilo fica. Eu tenho que já arrumar o meu ambiente para facilitar. Então, se eu vou na academia às 7 horas da manhã, o que eu já tenho que fazer na noite anterior? Já deixa a roupa separada, o tênis, tudo ali pronto para que eu não tenha desculpas, para que eu não desvie da rota. E eu tenho que começar, às vezes, um hábito, falar, não, eu preciso fazer. Não é, lembra, a intensidade, mas a frequência. Que você comece a fazer academia, que seja 2 minutos. Você entrou na academia, saiu. Mas você começou, porque o que você não está buscando não é resultado imediato, é a construção do hábito. Consigo fazer aquilo por 2 minutos, aí sim eu vou ampliando o tempo. Olha que interessante, porque você já está lá. Nossa, já estou aqui, vou fazer só 2 minutos, aí você já começa. Mas quando você saiu de casa, você falou, não, é só 2 minutos. Então, algo mais prático, mais fácil. E a partir disso, eu vou automatizar esse processo. Mesma coisa de poupar. Já coloco uma programação na minha conta, que assim que eu recebo o meu salário, ele já vai destinar o meu valor para uma aplicação, para um investimento. Então, eu torno aquilo automatizado, porque o hábito nada mais é que isso, uma automatização daquilo que eu já tenho de prática, daquilo que eu já tenho de experiência, para que eu deixe a minha mente livre para aquilo que seja mais importante eu utilizar o meu mental, perfeito? E quando a gente pensa no satisfatório, eu tenho que ter alguma recompensa. Qual vai ser o benefício de eu estar praticando aquele hábito? Qual vai ser a forma que eu vou rastrear? Como que eu vou mensurar que de fato eu estou tendo progressos? Então, eu preciso sim rastrear para me trazer essa motivação, para me trazer essa satisfação
que eu estou realizando uma modificação, uma mudança. E quando, se eu determinei que eu vou, por exemplo, todo dia na academia, e aí eu falei um dia, busque não quebrar esses hábitos por 2 vezes. Quebrou uma vez, volte novamente, como se nada tivesse acontecido, porque a tendência é que quando eu quebre um hábito, seguidamente, é que eu abandone esse hábito. Então, eu tenho que ficar atento e observar para manter a frequência desses hábitos. E o contrário, tá bom, eu tenho um mau hábito, quero sair desse hábito. Não vou trazer aqui no livro o detalhamento no vídeo, o detalhamento, para que vocês possam buscar e ler, que tem muitas informações, só são mais de 300 páginas para você mergulhar nessa temática. E ele fala assim, olha, da mesma forma que eu posso desenvolver um novo hábito, eu posso também eliminar um mau hábito. Para isso, eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que torná-lo invisível, desinteressante, difícil e insatisfatório. E para cada um desses elementos, ele traz dentro do livro o que você deveria fazer, agir para tirar esse hábito que não está sendo benéfico da sua vida. E aí ele ampliou também uma percepção em relação ao que a gente tinha lá no Poder do Hábito, de qual que era o ciclo do hábito. Isso aqui eu achei bem legal. Então, o ciclo, ele entende que tem 4 fases. 2 relacionadas a problema e 2 relacionadas à solução desse problema. A primeira forma desse ciclo está relacionado ao estímulo, ou seja, aquilo que vai acionar para que eu possa iniciar um comportamento. Então, o hábito tem relação com o comportamento. Para que eu dê início a esse pontapé inicial, eu preciso ter um estímulo. E quando eu tenho esse estímulo, eu tenho que ter um desejo, ou seja, qual vai ser a minha força motivadora para que eu mantenha esse desenvolvimento, ou seja, para que eu vá atrás da solução, para que eu tenha uma resposta. E essa resposta é o que a gente chama de verdadeiro hábito, que é aquela nossa prática, seja em pensamento ou ação. E com isso eu quero o quê? A recompensa. Ou seja, qual é o meu objetivo final? Então, esse ciclo, para tudo que nós fazemos, nós passamos por ele. O estímulo, o desejo, a resposta e a recompensa. Então, deixo aqui para vocês um pouquinho, de forma resumida, os ensinamentos desse livro, tem muito mais, para que você possa se aprofundar, para que você possa buscar entender como modificar os seus comportamentos em prol daquilo que você deseja, daquilo que você quer. Que você possa olhar esses hábitos também para o seu viés financeiro, de construir uma reserva, não só para o hoje, mas para o amanhã também, para que você não fique dependente de fatores externos, mas que você seja o agente de transformação de todo o recurso financeiro que passa pelas suas mãos, que você possa produzir resultados que vão te trazer o efeito dos juros compostos ao longo do tempo para a sua vida como um todo. Então, entender um pouquinho sobre os hábitos, entender um pouquinho como funciona esse ciclo, entender como que a gente pode transformar um pouco da nossa realidade em prol daquilo que é benéfico, vai sim fazer muita diferença. Essas pequenas mudanças trarão resultados extraordinários. Então, fica aqui a minha recomendação. Vou deixar o link aqui para que vocês possam ter acesso ao livro, à compra, à aquisição, ao aprofundamento, e que vocês possam também trazer aqui nos comentários se vocês leram, gostaram, se vocês já estão colocando em prática algum desses ensinamentos, e que vocês possam aí, ao longo do ano, ter resultados eficazes. Combinado? Beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.